O tema de hoje é um caminho na tempestade. Quem não passa por tempestade? Talvez você hoje está passando por uma tempestade. Eu não sei qual é a sua tempestade, mas eu sei de uma coisa: eu creio num Deus que pode mudar esse quadro, mudar essa história. O que são tempestades na nossa vida? São aqueles momentos de levante, aqueles momentos de batalha, aqueles momentos de lutas, aqueles momentos de muita dificuldade, de aperto, que parece que tudo sai do controle e a gente não consegue administrar. E todas as tempestades, por onde elas passam, normalmente elas deixam um rastro. Então, quando se fala de tempestade, ou quando se pensa em tempestade, se pensa logo numa tragédia, num estrago, porque normalmente, como eu já disse, por onde passa uma tempestade, ela deixa algumas marcas, ela deixa algum tipo de prejuízo que depois precisa de muito investimento, precisa de trabalho para recuperar, para restaurar os lugares por onde passam as tempestades. E eu quero começar a nossa leitura de hoje, que está no livro de Naum. Naum, capítulo 1, versículo 3. O texto de Naum diz: o Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, e ao culpado de maneira alguma terá por inocente. O Senhor tem o seu caminho no turbilhão. Turbilhão significa tormenta. E também tem o seu caminho na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Quem falou isso foi o profeta Naum. Então você já viu que a palavra dessa noite vai ser uma palavra muito poderosa, muito forte, uma palavra que tem muito a ver com, talvez, o ambiente que você ou um amigo, uma pessoa que você conhece, está vivendo. O profeta Naum começa dizendo que o Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Deus, talvez o ser mais provocado do planeta, diz aqui que ele é tardio em irar-se, mas é grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Eu não sei se você já foi provocado muitas vezes, mas comumente as pessoas nos provocam. As pessoas nos provocam. Você é provocado às vezes por familiares, às vezes até pelo próprio cônjuge, pela própria família. Você é provocado por amigos, por colegas de trabalho, por pessoas no trânsito. Você é provocado na escola, você é provocado na vida. E muitas vezes nós temos reações. Para cada provocação, nós temos um tipo de reação. E o profeta Naum está dizendo que o Senhor é tardio em irar-se. O que ele quer dizer? Que nós podemos entender que o ser mais provocado é Deus. Mas mesmo assim Deus não se ira com facilidade. Ele é tardio em irar-se. Quer dizer, o sujeito provoca Deus, provoca a santidade de Deus, a existência de Deus, a autoridade de Deus, e Deus não se ira com facilidade, porque Deus tem um autocontrole de si próprio. E o texto diz que mesmo assim Deus é poderoso, Ele é grande em poder, Ele tem todo o poder, mas mesmo assim Ele não usa do seu poder para ter uma atitude, uma reação contrária às provocações que Ele recebe.
diferente do ser humano. Conhece uma pessoa que é pavio curto? Que basta um pouquinho de pressão, de provocação e a pessoa já extrapola? Pois é, temos que aprender com Deus, porque Deus não se ira com facilidade. É o que o profeta Naum está dizendo. Aí ele diz: Deus tem o seu caminho na tempestade. Deus tem o seu caminho no meio do turbilhão. E as nuvens são o pó dos seus pés. O tema da nossa live dessa noite é um caminho na tempestade. Por quê? Porque o profeta Naum está falando exatamente de uma situação. Quando ele diz que Deus tem o seu caminho na tempestade e os seus pés estão sobre as nuvens e as nuvens são pó dos seus pés, o que ele quer dizer? Que Deus tem tudo sob controle. Não existe uma área da sua vida, não existe nada que Deus não possa controlar e administrar. E quem anda com Deus também recebe desta capacidade, desta unção para administrar os seus problemas. Então Deus está te chamando para administrar os seus problemas. Quando diz que Deus tem o seu caminho na tempestade, é dizer que Ele tem uma saída, né? Ele faz um caminho no meio da tempestade. O que são tempestades? São tribulações, são opressões. Tempestades são momentos de levantes. Tempestades são momentos de ataque, talvez uma guerra espiritual. Tempestades são momentos em que você está sob ataque emocional, espiritual, às vezes financeiro, às vezes familiar. Entende? E é quando você perde o equilíbrio. Você perde a noção da situação. Você não vê mais saída. Isso é tempestade. Porque aqui é uma metáfora para dizer o que uma tempestade faz. O que uma tempestade faz? É a minha pergunta para você. Você já viu uma região, uma geografia por onde passa uma tempestade? O que é uma tempestade? É aquele momento, né? Aquele ambiente climático que vem com vento, com rajadas de vento fortes, que provoca destruição, que às vezes mexe com estruturas. Isso é tempestade. Dependendo do lugar por onde passa a tempestade, se a estrutura não estiver bem preparada, bem firme, a tempestade arranca, leva tudo. Já viu um telhado que não é bem seguro, ou que não é feito de material apropriado? Uma grande tempestade é capaz de arrancar aquele telhado, porque a tempestade vem com chuvas fortes e vem com rajadas de vento forte. Ele chama aqui de turbilhão. O que é turbilhão? São tormentas. Você imagina uma tempestade em alto mar, levanta aquelas ondas gigantescas. Aquilo é tormenta, que sai levando os barcos, as embarcações. Algumas embarcações menores, elas naufragam, elas viram, elas são destruídas. Isso é tempestade. Então a tempestade aqui é um símbolo, como nós vimos aqui, segundo o profeta Naum, é um símbolo que gera um processo destrutivo por onde passa. E pessoas, dependendo das suas estruturas espirituais, emocionais, financeiras e às vezes até familiares, quando passam por tormentas,
por tempestades, elas perdem a visão, o equilíbrio daquela situação. Nós que somos pastores, comumente a gente conversa com pessoas que passam por tempestades e que não sabem o que fazer. E quando o profeta Naum diz que Deus faz o seu caminho na tempestade e no turbilhão, e que Ele tem as nuvens sob seus pés, o que Ele quer dizer? Que quando nós estamos com Deus, quando nós temos Deus do nosso lado, nós encaramos a tempestade e os efeitos colaterais desta tempestade de uma forma mais tranquila. Porque quando ele diz que Deus faz o seu caminho na tempestade, ele quer dizer, Deus controla, ele tem uma saída. Ele tem uma forma de você administrar, controlar e sair da tempestade ileso. Entende? Essa é a forma que Deus trabalha conosco. É a forma que Deus tem para agir em nossas vidas. Então, ter o caminho na tempestade é saber que tudo está sob o controle de Deus. Se o Senhor é o teu Deus e está do teu lado, quando você faz de Deus o seu arrimo, a sua fortaleza, você pode passar pela pior tempestade da sua vida, mas essa tempestade não terá poder de destruição sobre você. Ela pode passar por cima do seu casamento, mas não destrói seu casamento. Pode passar e bater de frente contra a sua família, toda a estrutura familiar, mas ela não destrói, porque a sua família está protegida, está guardada, está firmada no Senhor. Então a minha pergunta hoje para você é: qual é a sua tempestade? Em que área da sua vida a tempestade está batendo? Em que momento da sua vida a tempestade está atingindo? Quando eu falo que área, porque normalmente são 7 áreas, eu sempre falo isso, mas é bom trazer de novo a memória das pessoas. As áreas que passam por ataques são vida espiritual, vida emocional, vida mental ou intelectual, vida financeira, vida familiar, vida física e negócios, carreira. Então essas 7 áreas são afligidas. O inimigo não deixa barato, ele sempre trabalha para tentar desestruturar as pessoas nessas respectivas áreas. E quando você não tem o entendimento de que você está debaixo de um ataque, e não tem o entendimento de que Deus está com você, de que Deus está no controle, normalmente as pessoas cedem. Agora, sempre as pessoas que passam por tempestades, seja em que área for, muita gente tem medo de encarar as tempestades. Mas quando o profeta Naum está se referindo a isso, ele está querendo dizer que quando você passa pela tempestade, quando Deus abre caminho na tempestade, é para mostrar para você que há uma saída. Porque normalmente as pessoas que estão enfrentando tempestades, elas não conseguem enxergar possibilidade de sair. Esse é o grande problema das pessoas que passam por tempestades na vida. Elas perdem a conexão com a saída, com a solução, com a resposta. De vez em quando a gente conversa com uma pessoa que está cheia de problemas e a pessoa diz: olha, eu não sei o que fazer, eu já perdi a fé, já perdi o equilíbrio emocional, espiritual,
estou a ponto de chutar o balde, não quero mais, porque a pessoa não vê saída. Mas quando o profeta Naum está dizendo que Deus faz o seu caminho na tempestade, ele quer dizer, cara, Deus está sob controle da sua vida, no controle da sua vida. E se Deus está no controle da sua vida e de tudo na sua vida, tudo estará administrado. Entenda isso. Deus não vai te deixar só. Deus não vai te abandonar. Amém? Agora, eu queria te falar algumas coisas aqui importantes. Primeiro, não espere o temporal passar para começar a sua viagem. E eu estou falando de projetos, de propósitos. Vamos imaginar aqui que há uma tempestade no mar, mas você está com seu barco preparado para navegar. Você já tem todo o projeto, todo o plano, mas as tempestades estão. Temporal está forte. E tem gente que fica esperando o temporal passar para começar a viagem. E eu quero dizer para você nessa noite, não espere o temporal passar para você começar a sua viagem. Se você tem um projeto, se você tem um plano, não importa se você está debaixo de um ataque, de uma afronta, continue e coloque Deus na frente de tudo. Peça para que Deus assuma o controle da sua embarcação, do seu ministério, do seu casamento, da sua família, das suas finanças. Peça para Deus assumir o controle. Diga, Senhor, assume o controle. Porque se o Senhor estiver no comando, na direção, nós atravessaremos todo nível de tempestade, todo nível de problemas, todo nível de dificuldade. Volto a dizer e a perguntar para você, qual é a tua tempestade? Por que tempestade? Por que temporal você está passando? Não espere o problema acabar, entendeu? Até porque se você for esperar ter bons momentos, ambientes, tudo está em paz para você começar seu projeto, para você dar início na sua viagem rumo ao seu destino, sinto em dizer, mas provavelmente você não vai encontrar um bom ambiente. Praticamente esse tempo não vai chegar. Sabe por quê? Porque nós só vamos entender que somos vencedores quando entendermos que para você ser um vencedor, você vai ter que vencer os seus adversários. Não existe outra forma de você levar um título de vencedor se você não encarar adversidades ou adversários. Então a sugestão da palavra de Deus é: vá em frente, porque Deus se encarrega de abrir a estrada. Mesmo que você não veja saída, continue, porque Deus se encarrega de abrir um espaço. Deus faz o seu caminho na tempestade. É Ele que abre a estrada para você. É Ele que abre a porta para você. Entendeu? Então, se você ficar esperando os obstáculos acabarem, ou as dificuldades saírem, você nunca vai começar nada. Agora aprenda uma coisa: quer andar com Deus, quer servir a Deus, quer ter Deus como seu aliado, aprenda algo: caminhe com Deus. Porque mesmo que você esteja no meio das piores tempestades, ainda assim, você vai contar com a presença de Deus e você vai saber, você vai ter convicção de que você vai conseguir passar por todos os obstáculos. Outra coisa que eu aprendo com essa experiência aqui do Naum: quando nós alinhamos os nossos planos e projetos com a vontade de Deus, você sempre vai seguir pela trilha que Ele abrir para você. Entende? Quando você decide seguir Deus, e seguir Deus, eu quero dizer que você deixa Deus no comando. É quando você sai de cena no meio da tormenta, no meio do problema, e você diz: Deus,
eu não tenho direção nenhuma, eu não tenho saída. Mas eu sei que o Senhor tem uma saída. Eu sei que o Senhor tem uma direção. Eu sei que o Senhor sabe por onde eu devo ir. Então, isso é alinhar a sua visão, as suas ideias, ao propósito de Deus. E quando você alinha tudo isso com o propósito de Deus, sabe o que acontece? Você vai encontrar a saída. Só que às vezes, quando Deus abre um caminho no meio da tua tempestade, do teu temporal, é um caminho por outra direção muito diferente, talvez daquela que você preparou para você. Sabe por quê? Nós somos peritos em arrumar a nossa própria forma de sair de determinadas crises. Você conhece alguém que faz seus planos, que diz, eu sei que Deus está comigo, mas quer saber? Eu vou fazer do meu jeito. Aí, quando você está perdido no meio de um turbilhão, no meio da tempestade, quando você perde o equilíbrio, perde a direção, você não sabe para onde prosseguir, aí você arruma o seu meio, a sua forma, o seu subterfúgio, e as pessoas são campeãs nisso. Talvez você conheça alguém assim. Eu conheço muita gente que hoje está muito arrependida, teve perdas significantes na sua vida, no seu ministério, na sua família. Às vezes tem gente que perdeu o próprio casamento, perdeu uma empresa, um bom emprego, uma fonte de renda maravilhosa, porque quando entrou na crise, entrou na tormenta, quando chegou o tempo da tempestade, quando chegou o tempo dos temporais, porque isso acontece com todo mundo, é o que o profeta Naum está dizendo, isso acontece com todos. A pessoa não sabia o que fazer, perdeu a direção, porque não colocou Deus como o administrador total. Agora aqui no sul, nós estamos vivendo o tempo de chuva, porque é verão. Então nós temos as chuvas fortes de verão. E essas chuvas vêm com muita tempestade, com muita rajada de vento, e vem muitas vezes com muita água. Tem pessoas que estão perdendo casa, perdendo bens, móveis, e elas ficam desesperadas, porque na vida nós temos os tempos dos temporais, viu? O que o profeta Naum está dizendo é, existe o tempo das tempestades. E todo mundo que tem um navio e quer atravessar os oceanos vai ter que encarar tempestades. E se você tiver medo de caminhar, de avançar, você nunca vai conquistar nada e nunca vai começar nada. Você nunca vai sair do seu porto. Porque as tempestades estão. E elas encontram qualquer marinheiro que queira cruzar os mares. Na vida nós vamos ter tempos de tempestades. Tudo que você está construindo passará por tempestades. E eu não estou profetizando e nem estou lançando maldição sobre a sua vida, dizendo que você vai passar por tempestade. Eu só estou te abrindo o entendimento, te alertando para dizer que é natural, é normal qualquer ser humano passar por tempestades. E eu estou falando metaforicamente. O tempo dos temporais chega para todo mundo e vai atingir todas as áreas que você tem estruturado. A tempestade passa pelo seu casamento, passa pelas suas finanças,
Se você tem uma empresa, tem negócios, passa por ela. A tempestade bate na estrutura emocional, espiritual, ministerial, seja lá o que você, a estrutura que você estiver construindo, vai passar por tempestades. Entende? Agora a questão é, a tempestade desnorteia, tira o equilíbrio de pessoas. As pessoas ficam descontroladas, perdem a visão, perdem esperança, expectativa, entram em pânico. Eu lembro que nós pegamos um temporal aqui no Rio de Janeiro, foi em 2018, todo mundo foi período de carnaval, todo mundo tinha saído, tinham ido para retiro, tinham viajado, e estava só eu e minha esposa em casa. Foi um temporal forte, nós ficamos 5 dias sem energia na área, muitas árvores caíram sobre os postes, as redes elétricas. Foi terrível, alagou muitos lugares, o vento dava com muita rajada forte que levou o forro da igreja, entrava água dentro de casa, por tudo enquanto é lado, o vento batia muito forte nas janelas, a ponto de quebrar, de arrebentar os vidros. Eu fiquei com medo, minha esposa também, desesperada. Quem passa por tempestade entra em desespero. Então, quando Deus abre caminho na tempestade, é para dizer que quando Deus está no controle, quando Deus entra na sua vida, Ele se encarrega de abrir o caminho, de dizer para você, olha meu filho, calma, tem uma saída, eu estou aqui para apontar a saída para você. Calma, mantenha o seu equilíbrio, você vai sair dessa tempestade, você vai sair dessa crise, você vai sair desse problema, Ele vai te deixar, amém? Então, queridos, Deus está me usando para dizer isso para você, o seu tempo de tempestade vai passar. Talvez você esteja vivendo hoje o tempo da tempestade, está batendo muito forte, os ventos estão fortes, a água está subindo, está entrando dentro da casa, você está desesperado, não sabe o que fazer. Mas Deus está entrando na sua vida e dizendo, calma, eu construo caminhos na tempestade. Quer dizer, eu mostro a saída. Porque toda pessoa que passa por temporal na vida, por tempestades, normalmente tem medo. Ela entra em crise. Talvez alguém aqui esteja comigo, está enfrentando uma crise. Mas entenda, Deus faz o seu caminho na tormenta, para dizer que Ele mantém sob equilíbrio. Não importa o tamanho, a dimensão dessa tempestade que está sobre você, que está sobre uma das áreas da sua vida. Deus tem uma solução e uma saída. Amém? Agora, quando diz que Deus faz o seu caminho na tempestade, para dizer também aquilo que eu falei para você, nós temos a mania de arrumar o nosso próprio meio. Isso é do ser humano. Nós arrumamos o nosso próprio caminho, e às vezes de uma forma mais rápida, ou das formas mais fáceis. Mas Deus tem o seu meio, Deus tem a sua forma, amém? Agora prepare-se para ter Deus assumindo o controle da sua vida, para dizer, olha, eu sei como sair dessa crise. Então estou aqui para dizer nessa noite para você, está enfrentando uma tempestade? Está enfrentando um temporal? O temporal chegou? É tempo de tempestade na sua vida? É tempo de crise na sua vida? É tempo de crise no seu casamento? Chegou a temporada das tempestades? Deus faz o seu caminho na tempestade. Ele tem o controle das tempestades. Então coloca a tua vida para Deus.
Entrega a tua vida para Deus. O profeta Naum está dizendo: Deus faz o seu caminho no turbilhão. Já falei para você que o turbilhão é a tormenta. Quando os barcos estão atravessando o mar, e o mar se agita, vem uma tempestade terrível, e as águas sobem, formam aquelas ondas gigantescas. Isso é turbilhão, isso é tormenta. Mas o profeta está dizendo: Deus faz o seu caminho nela, para dizer o seguinte: turbilhão é um símbolo de um caos, de algo caótico, terrível, que passa pela nossa vida, vem nos amassando, vem nos desestruturando, causando temor, terror. Mas ele está dizendo: é no meio do caos, é no meio da desordem, é no meio dessa crise toda que Deus ordena, que Deus cria ordem, que Deus chega lá e bota em ordem. Não, a ordem não tem sentido onde não há caos. Tua vida está em caos, tua vida virou um caos. Então preste atenção. Ordem, organização, reordenação só tem sentido onde existe caos. Então o turbilhão aqui no texto que lemos é uma simbologia do caos. É algo caótico. O que é caos? É algo que perdeu-se o controle, que começou a virar tudo de perna para cima, de perna para o alto. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Talvez você esteja vivendo hoje um caos. Talvez exista um caos acontecendo hoje em uma das áreas da sua vida. Quem sabe sua vida familiar. Quem sabe sua vida financeira. Quem sabe seu casamento. Quem sabe a igreja. Quem sabe o ministério. Isso é turbilhão. Isso é símbolo de turbilhão. Então, quando a Bíblia fala de turbilhão, de tormento, está falando sobre caos. Onde existe caos, existe desordem. Onde existe caos, existe estrago, existe prejuízo. Você sentiu, ou você teve algum prejuízo nesse tempo, na sua vida? Preste atenção. Deus tem poder para botar ordem no caos. Só existe sentido para a palavra ordem, criação, reordenação, renovo, reconstrução, restauração, onde existe caos. Faz sentido isso? Então talvez Deus esteja querendo hoje entrar com restauração, com reordenação, com renovação, com transformação, nessa respectiva área da sua vida que virou um caos. Aí você não sabe por quê? Pois eu estou dizendo para você, o que está um caos na sua vida hoje, Deus quer entrar com a sua ordem, para reordenar, e para dizer para você: eu estou aqui para botar ordem na sua vida de novo. Perdeu o controle do casamento, da família, das finanças, do ministério, da vida espiritual, da fé. Pois eu entro para botar ordem de novo. Então se prepare, porque Deus está entrando com um processo, uma equipe, a sua equipe de reconstrução, de restauração, está vindo para botar em ordem o que virou um caos, o que está caótico na sua vida, que virou um turbilhão, que virou uma tormenta, e você perdeu o equilíbrio. Prepare-se, porque sempre tem a equipe de Deus. Deus manda aquela equipe de restauradores para entrar na sua vida e dizer:
Vamos restaurar tudo. Vamos reconstruir tudo. Vamos renovar tudo. Vamos mudar tudo. E vou dizer uma coisa para você. Todas as vezes que Deus restaura algo, que Deus transforma algo, que Deus muda algo, Ele sempre vai fazer muito melhor, com muito mais excelência do que antes. Entende? Está preparado para passar pelo processo do novo de Deus na sua vida? Hã? Você entende, querido? Deus faz o seu caminho na tempestade, foi o que o profeta falou. Deus faz o seu caminho no turbilhão, na tormenta, foi o que o profeta falou, para dizer que Deus restaura tudo, tem tudo sob controle, Ele sabe a saída. Então entenda, mais uma vez, todos têm o seu tempo de tempestade, todos têm o seu tempo de temporal, chega para todo mundo. Agora, todos os que passam por tempestades ficam com medo. Você está passando pelo seu tempo de temporal? Chegou o tempo de tempestade na sua vida? Sabe por quê? Porque as pessoas acham que nunca terão tempestades e nunca terão temporal. É engano. Todos passam. E ele mete medo muitas vezes. Dependendo da dimensão, do tamanho da tempestade, provoca medo na gente. Não sei se você já passou por uma tempestade, eu já passei. Entendeu? Por isso que nós precisamos de Deus para essas horas. Então o turbilhão aqui é uma simbologia do caos. E todo caos é destrutivo, é destruidor. É por isso que a palavra de Deus está lá escrito: renovação, restauração, reconstrução. Porque essas palavras só cabem onde existe caos, onde ficou caótico. Entendeu? Então não sei qual é a área da sua vida que está passando por tormenta, que está virando um caos. Pois quando a equipe de restauração de Deus for enviada para você, para a sua vida, para a sua família, esteja preparado, porque vai todo o equipamento. Já viu aquela equipe de reconstrução após as tsunamis, após os terremotos, as tormentas, as destruições que existem? Nos Estados Unidos, que tem muitos furacões, né? Nas áreas de furacões, eu lembro que quando aquele furacão Katrina passou por New Jersey, nos Estados Unidos, destruiu todo o país, a cidade, melhor dizendo. Aí o governo vai com uma equipe de restauradores, reconstruíram a cidade em pouco tempo, e a cidade ficou muito mais bonita do que era. Eu vejo Deus fazendo a mesma coisa com a nossa vida. O diabo manda as suas tormentas, os seus turbilhões, as suas tempestades, e passam pela nossa vida. Passam por áreas da nossa vida, como finanças, família, casamento, trabalho, carreira, vida espiritual, ministério. E o caos fica. Mas aí você tem Deus do teu lado, porque Deus abre caminho no meio da tormenta e da tempestade. Aí você clama a Deus, você ora a Deus, porque você serve a Deus. Aí então Deus diz assim: prepara uma equipe aí, de restauradores, de reconstrutores, de renovadores, com os melhores equipamentos. Prepara a equipe e leva para a família ou para a casa do fulano
porque hoje eu começo um processo de restituição, de restauração, de renovação, de transformação e de uma forma que ele jamais experimentou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao coração do ser humano o que Deus tem para ele. A glória da segunda casa sempre é maior do que a primeira. Entende? Passou um furacão, uma tempestade pela sua vida, deixou destruição, mas você continua fiel a Deus, servindo a Deus. Então calma, porque a equipe de restauração, de reconstrução, de reordenação, para colocar tudo em ordem, já está a caminho. Toma essa palavra para você. Então, querido, o diabo acha que ganha trazendo tormenta para a nossa vida, mas não importa o estrago que ele fez, se Deus entrar, renova tudo, transforma tudo, muda tudo, reconstrói tudo, e de uma forma muito mais excelente, muito mais maravilhosa. Toma posse mesmo. Amém? Então, querido, não tem ordem, não tem sentido ter ordem, não existe ordem sem antes ter havido caos. Viu? Amém? Você só organiza aquilo que está bagunçado. Você só coloca em ordem aquilo que está em desordem. Não é assim que funciona? Não é assim? Então, tudo que está bagunçado, tudo que passou por onde passou uma tormenta, um terremoto, destruindo tudo, é lá que faz sentido a reconstrução de Deus. É assim que Deus faz com a sua vida. Estava tudo bagunçado, então Deus vai lá e ordena, reordena, reorganiza, porque Deus abre caminho na tempestade. Amém? Temos que entender que a chave do propósito de Deus estará sempre por trás do caos, de algo bom para a sua vida. Deus constrói mundos e cria mundos novos. Você lembra quando a geração de Noé passou por um caos, passou por uma tsunami, destruiu tudo? Pois Deus foi lá e reconstruiu o mundo, recriou o mundo. Deus cria mundos novos para nós. Deus é capaz de criar coisas novas. Por onde passa uma tempestade, Deus cria coisas novas. Deus renova tudo. Deus constrói tudo. Deus desconstrói mundos e constrói novos mundos. Faz sentido isso aí para você? E eu vejo que Deus está fazendo isso. Presta atenção. As tempestades, as tormentas, como o profeta Naum falou, têm um propósito. Qual? Deus administrar, Deus agir, Deus assumir o controle. Agora aprenda uma coisa: ninguém faz um omelete sem quebrar ovos. Você sabe disso. Isso é uma metáfora para dizer que as belas coisas que Deus faz, muitas vezes, é sempre após uma terrível tragédia, ou uma tormenta, ou uma tempestade pela qual passamos. E perdemos, e até tivemos prejuízo. Entendeu? Mas é através disso que a glória de Deus se manifesta. E outra coisa,
Tem gente que quer vencer sem custo. Não dá para ser um vencedor sem custo, sem sacrifício. Entendeu? Então, tudo que acontece com você tem um sentido. Você quer vencer, tem um custo. Mas aprenda que as tempestades e as tormentas pelas quais passamos é a oportunidade para Deus de reconstruir tudo de uma forma melhor. Se temos Deus do nosso lado, se temos Deus como aliado, amém? Então, entenda algo: não espere o temporal passar, não espere a tempestade passar, não espere a tormenta passar para você tentar conseguir alguma coisa. Sabe por quê? Porque quando você passa por tormentas com Deus, por tempestades com Deus, passa por elas, mas Deus está presente, Ele abre caminhos, Ele tem formas, Ele tem direção. Amém? Qual é a sua dificuldade? Qual é o tamanho da sua tempestade? Qual é a sua luta? Aprenda uma coisa: obstáculos existem para serem superados. Não existe obstáculo para nos parar. Obstáculos existem para serem superados. Entenda que o tempo das tempestades virão. O tempo dos temporais virão. Só que você tem que enfrentá-los. Porque não existe vitória sem riscos, não existe vencedor sem custos, ou talvez sem perder alguma coisa, ou sem dor, sem adversidade ou adversários. Nós vamos passar por tudo isso. Agora, vamos aprender uma coisa: Deus é capaz de fazer o deserto florescer. Entende? É no meio do caos que Deus cria a ordem. Quando o profeta Naum diz Deus abre caminho na tempestade, ele quer dizer Deus quebra barreiras. Deus abre porta onde não tem. Deus abre janela onde não tem. Deus abre caminho onde não existe. Deus abre uma saída onde não tem. Você entendeu? Talvez você diga assim: o meu mundo está desmoronando. Você já ouviu essa expressão? Muita gente fala assim, né? Eu já ouvi muitas vezes. Apóstolo, meu mundo desmoronou. Pois é. Se o seu mundo está desmoronando por causa de tormentas, por causa de tempestades, é possível que ele esteja entrando no processo de reconstrução, de restauração, de renovação. É um novo nível que Deus está querendo te promover. Entende? É um novo nível. Deus está querendo te fazer passar de nível. O next level. Você entendeu? Deus te promovendo para aquilo que Ele quer, para tornar você um vencedor, para que você faça daquilo que hoje é uma tempestade na sua vida, você faça uma pauta ou uma plataforma de testemunho para dizer: Deus entrou na minha pior crise e me deu saída.
Deus entrou no pior momento da minha vida, me deu direção. Está vendo isso que você está olhando agora, essa construção, essa bênção, esse renovo todo, essa excelência, esse nível de excelência onde eu estou vivendo, foi após uma grande tempestade na minha vida. Deus enviou a sua equipe de restauradores, mudou tudo, restaurou, reconstruiu, transformou, e hoje eu estou aqui, para a glória de Deus. Você entendeu? Teu mundo está desmoronando pelas crises, pelas tempestades. É Deus te dando a oportunidade, dizendo, olha, estou desfazendo coisas para refazer coisas novas. Amém? Então, querido, quer entrar em outro território? Você vai ter que enfrentar tempestades. Quer atravessar oceanos? Vai ter que atravessar e enfrentar os turbilhões, as tormentas. Às vezes você vai estremecer. Às vezes você vai ficar com medo. Vai te dar pânico. Você vai entrar em crise de pânico. Mas aguenta firme. Porque após a tempestade vem a reconstrução. Amém? Você está precisando de uma nova vitória? Você está precisando de uma nova conquista na sua vida? Pois esteja ciente de uma coisa. Se você quer tudo isso, esteja preparado para novos desafios. Porque se você quer uma vitória nova, uma conquista nova, isso exigirá novos desafios. Faz sentido tudo isso para você? O objetivo principal da vida não é eliminar conflitos, mas sabe o que? Superar conflitos. É porque as pessoas dizem, não, eu não quero ter conflito, eu quero eliminar. Não. Deus não quer que você elimine os conflitos, Deus quer que você os supere. Passe por eles. Entendeu? Faz sentido tudo isso para você? Pega mais um código aí. Deus não está preparando vitórias para você, não. Deus está preparando você para as vitórias. Você entendeu? Porque não é Deus que te dá vitória de mãos dadas. Ele treina você, Ele prepara você, Ele capacita você para conquistar as suas próprias vitórias. Mas às vezes Deus usa as tormentas, as tempestades para fazer isso. Entenda que Ele abre caminho no deserto, ou melhor, Ele abre caminho nas tempestades, nas tormentas, nos turbilhões. E Ele quer te treinar e te preparar para esse nível, para você chegar a esse nível de saber que não importa o tamanho da sua tempestade, você tem convicção de que você vai sair, porque Deus abre caminhos no meio dela. Entendeu? Pega esse código aí para você. Pega essa chave para você. Quer saber de uma coisa? É no momento mais tenebroso da sua vida, naquele momento mais terrível da sua vida, que Deus se manifesta a você e diz, calma, eu ainda estou aqui, eu estou do seu lado, eu estou administrando tudo isso, eu estou no controle, nada fugiu do meu controle, se precisar eu abro um caminho. Deus faz o seu caminho na tempestade. Deus abre caminho na tempestade. Deus abre caminho no meio da tormenta, no meio do turbilhão, no meio do caos, e restaura tudo.
Eu creio muito nessa palavra. E é por isso que eu estou trazendo essa palavra para você hoje, nesse lugar, nessa noite. Qual é o tamanho da tua tempestade? Qual é o tamanho do temporal que está sobre a sua vida? Como eu disse, o tempo das tempestades e dos temporais chega para todo mundo. É uma estação. Entenda isso. Todos têm a estação das tempestades. Mas o profeta Naum diz: Deus abre caminho no meio da tempestade. No meio das tormentas e dos turbilhões. E pega as nuvens e coloca debaixo dos seus pés. E as nuvens se tornam pó debaixo dos seus pés, para dizer que quando Deus assume o comando de todo esse clima ruim que vivemos, nós podemos descansar em paz. Sabe por quê? Porque tudo estará sob controle. Então, meu amado, meu querido, minha querida que está aqui, tome essa palavra para você, em nome de Jesus.